telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o Josué Lopes Moreira, que é o gerente executivo do INSS da Regional Bauru. Me acompanha nessa entrevista o Dr. Edson Cardia, que é o coordenador do curso de Direito do IESB Prevê. Tudo bem, Josué? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em tê-lo aqui novamente, viu, Josué? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar prestando informação para a sociedade como um todo. Josué, nós estamos numa fase em que a Previdência está em evidência novamente por conta de algumas mudanças que devem ocorrer, né? Você poderia falar alguma coisa dessas mudanças, sobre, por exemplo, desaposentação, sobre a questão do fim do fator previdenciário? Que pé que estão essas coisas, Josué? Na realidade, Said, são temas bastante polêmicos, em que pese estar na mídia sendo falada pelo ministro e pelos nossos representantes lá no Congresso, nós ainda, como gerentes executivos, estamos impedidos da gente se manifestar sobre esses temas. Desaposentação é um tema que está em discussão, mas toda e qualquer discussão em torno deste tema está restrito ao Ministério e ao Congresso Nacional. Nós, servidores da casa, nós estamos impossibilitados de fazer qualquer manifestação, porque a gente só o faz depois da gente receber as orientações e informações de como é que a gente vai proceder. O fator previdenciário também é a mesma coisa. O fator previdenciário é um tema polêmico, bastante crítico, está sendo debatido no Congresso para saber exatamente como é que vai ser aplicado, se vai ser suspenso, ou vai ser parcial, ou total, e de onde vai sair esses recursos para pagar a conta que provavelmente deve onerar os cofres da Previdência Social. E essas mudanças, Josué, elas estão ocorrendo até em função do aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? O que dificulta mais ainda para a Previdência para manter os benefícios, né? Não tenha dúvida. Eu vejo assim, o Brasil não é o único país que está passando por essa grande mudança, principalmente com relação à expectativa de vida. Nós acabamos de ver aí recentemente agora quantos países da Europa não passou por uma reforma da própria Previdência Social deles, no caso a Bélgica, Itália, me parece que a França estava debatendo e discutindo da polêmica. Gera polêmica porque a sociedade não quer ser onerada, mas a própria sociedade também exige alguns benefícios e de algum lugar precisa sair os recursos para pagar essa conta exigida pela própria sociedade. Então é um tema polêmico, está restrito ao Congresso Nacional e os nossos representantes, os nossos políticos estão lá exatamente para discutir esses temas que são polêmicos. Agora, houve uma mudança recentemente, Josué, sobre a questão da contribuição da dona de casa. Você poderia colocar para o telespectador o que foi que aconteceu nesse caso? Sim, sem dúvida. Através do PPA, o Plano Plurianual do Governo Federal, um dos pilares é trazer para dentro da Previdência Social aquelas chamadas pessoas excluídas do sistema previdenciário. E dentre esse público, boa parte já foi resgatado, já está dentro do sistema. Ainda existia um público feminino, que são as donas de casa, que estavam fora do regime, não tinham como contribuir, estava muito oneroso para elas, não eram consideradas, por exemplo, uma microempreendedora, não é considerada uma empregada doméstica, e elas estavam numa sombra da própria Previdência Social, e a Previdência adotou, e a nossa presidente assinou agora a semana retrasada, a semana passada, se não me engano, dando esse direito para a dona de casa contribuir com 5%. Só que tem uma regra para isso, não é qualquer dona de casa. Essa dona de casa que vai contribuir sobre esse valor, primeiro ela tem que estar inscrito no CAD Único. O CAD Único é um cadastro do governo federal que está inserindo todos os dados das pessoas de baixa renda, e essa baixa renda, para esse caso específico, são famílias que recebem até 2 salários mínimos. Essa família, essa mulher, essa dona de casa precisa se cadastrar aqui em Bauru, no caso de Bauru, na SEBS, aqui na Alfredo Maia, na quadra 1, sem número, onde está instalada a SEBS. É feito o cadastro, avaliada a situação dessa dona de casa. A partir dali, ela terá o direito de começar a contribuir. Para ela começar a contribuir com esse valor de 5%, ela precisa não só se cadastrar, mas a Receita Federal vai disponibilizar um código específico para ela, para que ela possa contribuir com esses 5%. 5% para quem olha, valores,
não dá mais do que R$30 hoje. Então, acreditamos que é um valor simbólico, representativo e que vai atender uma boa parte da sociedade que está fora do regime previdenciário. Uma coisa que eu acho extremamente importante passar para quem nos assiste agora, Said, é com relação aos benefícios que essa pessoa vai ter. Então, é bom a gente frisar isso bastante. Duas coisas extremamente importantes para essa dona de casa. Primeiro, se cadastrar no CadÚnico, vai receber todas as orientações lá na SEBS, as assistentes sociais lá estão preparadas para isso. Segundo, vai ter um código específico para recolher esse benefício. O valor é de 5% do salário mínimo, não dá R$30. E o terceiro, vai ter direito a todos os benefícios da Previdência Social, menos aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse é o grande leque. Ah, mas e se lá na frente, daqui 5 ou 10 anos, eu como dona de casa quiser me aposentar por tempo de contribuição, eu posso? Até pode, mas acredito eu que não vai ser vantajoso a forma de remunerar essa diferença, porque a dona de casa terá que pagar essa diferença. Então, dos 5% para 20% são 15%. Com juros de correção, daqui 5 ou 10 anos, imagina o montante que isso vai gerar. Acho que não vai ser viável economicamente para essa dona de casa pagar isso. Então, por isso que esse benefício dos 5%, ele é destinado apenas para pessoas de baixa renda, famílias que recebem até 2 salários mínimos, para que a gente consiga incluir essas pessoas no sistema, lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, que certamente é bem provável que essa pessoa não consiga contribuir nem como facultativo, que é de 20%. E você colocou que não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas terá direito à aposentadoria por idade. Exato. Todos os benefícios. 60 para mulher e 65 para homem. Exatamente. Certo. Josué, vou aproveitar aqui o Dr. Cardia, vou perguntar ao Dr. Cardia agora, porque quando a mudança é benéfica como essa da dona de casa, né, Dr. Cardia, a gente fica muito satisfeito, claro. Mas quando se fala em mudanças, como aí está na mídia, como nós já colocamos, né, que podem trazer alguns fatores aí, alguns complicadores, todos nós que somos do sistema ficamos apreensivos, né? Como que fica a questão constitucional, Dr. Cardia, no caso das mudanças, né? Certo? A mudança, por exemplo, eu já estou no sistema, certo? Aí vem uma mudança imposta de lá de cima para baixo, tal, eu tenho que me adaptar às novas regras. Mas eu não tenho um direito adquirido já com relação ao fato de ter entrado no sistema anteriormente? O ideal e o que se tem preconizado é que as novas regras atinjam as pessoas que entram no sistema a partir dessas mudanças, né? Os que entraram antes ficam sendo regidos pelas regras vigentes anteriormente, né? Há uma outra corrente que diz que não, o direito adquirido é só para aquele que, né, naquela data já tinha, por exemplo, o direito à aposentadoria. A primeira corrente parece que é mais aceita. Então, as novas regras passam, fala-se agora, por exemplo, na mudança do fator para 95,105, até, parece, é uma cogitação, não existe nada certo, mas são 2 números que foram colocados. Mas isso seria aplicado apenas para aqueles que adentrassem nos sistemas a partir de agora. Então, constitucionalmente, o tratamento seria esse. Mas se houver uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional, é possível também alterar para quem já estava no sistema, né? Sim, mas acredito que aí mexeria em cláusulas pétreas. Eu acho que não poderia haver essa mudança. Certo. Uhum. Agora, falando da Previdência, Josué, nós tivemos uma mudança, eu classifico até como repentina, certo? Na questão do atendimento, né? Porque de uma hora para outra, aquelas filas acabaram, né? Hoje você vai na agência aqui em Bauru, do INSS, e acredito nas agências da região também, né? Está tudo calmo, tudo tranquilo, as pessoas estão se aposentando assim de uma maneira rápida, né? O atendimento mudou assim da água para o vinho, certo? O que foi que proporcionou isso, Josué? Veja bem, Said, uma série de fatores que influenciaram nessa mudança brusca. Na realidade, para nós, não foi tão brusca assim. Então, isso se passaram já hoje em torno de 11 anos, desde quando a gente começou a discutir a Previdência Social, dos 5, 10 e 15 anos que a gente começou a discutir no ano 2000. Eu me lembro que em 99,
a Previdência Social mudou a cara, passou da estrutura antiga que tinham gerências regionais de benefício, gerência regional de arrecadação, centros de reabilitação e unificou isso, Previdência Social, de uma forma gigantesca a nível de Brasil, e foram criadas 102 gerências executivas em 99 e composta nova equipe de trabalho. E essa estrutura veio desde lá até agora. Naquele momento foram criadas duas funções bem específicas para que pudesse discutir isso ligado diretamente à presidência do INSS em Brasília, que é a chamada controladoria. Então, uma era controle da qualidade do atendimento, o qual eu fui inserido nesse contexto nessa época, e tinha o controle de aferição de resultados, onde nós começamos a discutir naquela época o que nós queríamos para a Previdência Social, qual é a forma de atendimento que a gente gostaria de fazer, quais os sistemas, o que a gente precisaria de incremento nos sistemas internos, para que eu pudesse colocar isso em uso no cotidiano, que tipo de investimento a Previdência Social precisaria fazer para dar subsídio para que eu pudesse atender de forma rápida e precisa. Então a ideia nossa naquela época, a gente queria que o benefício fosse reconhecido no ato, que a pessoa chegasse no balcão de atendimento com o mínimo de informação possível e que o INSS tivesse já no seu banco de dados toda a informação pregressa desse trabalhador. E a partir daquela época a gente começou a trabalhar o banco de dados, melhorar as informações do banco de dados. Isso passou por uma reforma muito grande na estrutura do banco de dados da Previdência, que envolvia a Dataprev, que é a empresa que presta serviço de banco de dados de informação para o INSS. Então veja, não foi um passo, não foi discussão de um tema, foram vários temas. Ainda hoje estamos implantando sistemas novos que foram discutidos em 2000, passou por um processo de reciclagem e aperfeiçoamento, mudança até de linguagem de criação desses programas para poder disponibilizar online. Imagina, um banco de dados nosso sendo acessado por 30 mil servidores públicos ao mesmo tempo. Imagina o tamanho da máquina que tem que ter centralizado. Então foi um dos maiores investimentos que a Previdência Social passou nos últimos anos, no governo do governo Lula, e a própria Dilma tem dado esse suporte também ainda nessa época, nesse momento. Mesmo em momento de crise, nós entendemos que a sociedade não pode pagar essa conta. Mesmo as pessoas com menos informação, menos acessível, ela precisa ser reconhecida, trazida para dentro do sistema e precisa ser atendida com dignidade. Então nós começamos essa discussão em 2000, viemos amadurecendo todas essas questões, esses detalhes, a ponto de, passei não só por essa função, mas tive à frente de um projeto de qualidade em Brasília por um tempo, discuti alguns outros temas extremamente importantes na Superintendência em São Paulo, assumi a chefia da agência em Botucatu para sentir quais são os problemas da unidade e assumi a gerência de Bauru em 2004. Coincidência ou não, Saíde? Em 2004, eu acho que você deve se lembrar bem, nós passamos por aquela greve, foi, eu acho que a última grande greve que nós tivemos na Previdência Social. Naquele momento, eu assumi um compromisso com a minha equipe e assumi o risco da falta de instrução, de orientação, do como fazer, da gestão, não da parte legal, mas da gestão, e assumi o risco de implantar um sistema de controle aqui em Bauru. E eu não sei se você se lembra, naquela época saíram algumas fotos minha no jornal, atendendo a fila. Mas como? Josué, o que o Josué está fazendo na fila, atendendo o pessoal? Eu estava implantando exatamente um sistema de forma empírica, onde eu peguei uma folha de papel, anotei por dia, separado, cada tipo de serviço que a gente atendia. Então, auxílio-doença, pensão, auxílio-reclusão, maternidade, acidente de trabalho, aposentadoria, e coloquei em cada folha, separado por funcionário e separado a cada 10, 15 minutos. No pós-greve, no primeiro dia de greve, uma emissora chegou na nossa agência querendo fazer o trabalho da divulgação para ver o tumulto que estaria na agência. Qual não foi a surpresa, doutor Cardi? Isso é um orgulho nosso a gente falar isso, que a mídia se dissipou, falou, ué, mas não tem fila. Eu falei, não, a gente está adotando um procedimento aqui para orientar a fila e estou dando a possibilidade. Se a pessoa quer protocolar hoje, ela vai ser atendida. Só que
a quantidade de pessoas que está aqui já está limitada o meu atendimento. Então, eu já, de uma certa forma empírica, eu montei através de um rascunho, dei uma fichinha manual, papelzinho escrito, ó, tal hora o senhor vem para cá, o senhor vai ser atendido tal dia, tal hora. Seria o agendamento, né? É o agendamento. O agendamento eletrônico, não vou ser hipócrita de falar que nasceu com o meu trabalho. Não, nada disso. É que eu fiz esse trabalho aqui, outros colegas fizeram algo parecido e próximo, e nós trocamos ideia de como funciona. E a gente levou essa proposta de melhoria para a diretoria, naquela época era diretoria colegiada, vingou essa proposta e passaram a adotar esse procedimento como regra, tentando inserir dentro da casa uma oportunidade como essa. E viram que é possível. Bom, mas e a fila do INSS? Como é que vai ficar essa fila? Não importa, a partir do momento que a pessoa, isso funciona hoje, a pessoa liga no telefone 135, eu quero fazer um agendamento de aposentadoria. Ah, tem horário para hoje à tarde. Ótimo, vou lá. Ah, tem horário só daqui uma semana. Não tem problema. Daqui um mês. Não tem problema. O INSS reconhece a partir do momento que ele ligou. Esse é o respeito com a data do protocolo. Se o INSS não tem condições de protocolar naquele dia, o INSS, no mínimo, tem a hombridade de reconhecer a partir do momento da ligação telefônica. Esse é o respeito para com o trabalhador. Então, nós fizemos isso em 2004, vingou, demorou um pouco para sair esse agendamento eletrônico, hoje está aí esse sucesso, casando esses interesses, porque tem um dos indicadores nosso, que se chama IRIS, Índice de Resolutividade. Eu tenho o maior orgulho de falar desse indicador, Saíde, porque esse indicador, para nós, é um dos grandes reflexos no bom atendimento para com a sociedade. Em torno de 49% a 50% dos benefícios da nossa regional são concedidos no dia. Essa é uma exclusividade de poucas gerências no Brasil. Tem algumas com 20, 25, 30. A maioria está entre 30 e 45. Acima de 45 são poucas. Algo em torno de 10 ou 12 gerências executivas. E nós estamos entre elas. Para nós é orgulho. Mas não é só isso. Capacitação. Responsabilidade, aqui eu quero deixar bem frisado isso, por parte do corpo técnico da Previdência Social. São amigos, são parceiros, você conhece muitos deles e você sabe qual é a idoneidade dessas pessoas. E nós carregamos essa tarja negativa de ser funcionário público aqui na nossa região. Eu, enquanto gestor, eu vou reconhecer e vou elogiar sempre os nossos trabalhadores, porque eles carregam a Previdência Social nas costas. E não é à toa que, com todas as inaugurações que nós fizemos aqui agora recentemente, Saíde, nós estaremos recebendo agora, no próximo concurso, nada mais do que algo em torno de 35 a 40 servidores da nossa região. É uma das gerências que mais vai receber servidores, porque a própria estrutura que estava em déficit há muito tempo atrás, que a gente remodernizou, investiu absurdamente para esses municípios com mais de 20 mil habitantes. Conseguimos colocar um atendimento e não coloca funcionários? Precisamos colocar. Então nós estamos colocando sim, reconhecendo e levando esse atendimento mais próximo do cidadão, para que ele se desloque o mínimo possível. Você tocou num ponto importante e acho que o Dr. Cardia conhece muito bem esse assunto, porque o Dr. Cardia, eu não sei se o senhor está como corregedor ainda ou não, né? Mas foi corregedor, né? E essa questão que você abordou, Josué, que talvez o telespectador não saiba, mas todos os órgãos públicos normalmente têm uma corregedoria. Sim. Né? E na Previdência acho que não é diferente, né, Josué? E o Dr. Cardia pode falar isso com maior propriedade. Muitas vezes os processos ficam empilhados, não é isso, Cardia? Porque o técnico ali, o servidor no caso, né, que é técnico, ele precisa tomar uma decisão. E dependendo do caminho que ele tomar, isso pode acabar levando a um processo administrativo contra ele. Não é assim que funciona, Cardia? É exatamente assim. Toda morosidade, os órgãos têm apurado, e eu tenho sabido que eles têm apurado até com muita eficiência, né? Então, essa questão, digamos assim, uma certa desconfiança do serviço público em relação às falhas, eu posso assegurar, elas não são, na maioria dos casos, procedentes, né? E no caso do INSS, acho que muito menos ainda, porque se a documentação não estiver completa, ela nem é recebida,
o trabalhador é orientado para complementar a documentação e depois reapresentar, não é isso? Então não há essa possibilidade, né? Ele já é orientado ali no momento. Salvo engano, o José poderia informar melhor. Mas tem casos complexos às vezes, né, doutor Cardia, que o funcionário fica, né, o Josué lá já deve ter passado por isso também, fica difícil decidir, né? No momento. E aí é obrigado a passar para um outro setor e tal, daí a razão da morosidade, né? Em quanto tempo será que hoje o INSS está expedindo uma aposentadoria? Parece que é um tempo breve, né? Acho que não chega a 2 meses. Via de regra, isso que eu acabei de falar. 50% dos benefícios são concedidos no dia. No dia que a pessoa comparece na agência. Já sai com a cartinha já de concessão. Mais um orgulho para a nossa região aqui, e esse elogio vai para os servidores, os trabalhadores da Previdência Social. São raríssimos os casos que passam de 45 dias para responder para o segurado. Então são pouquíssimos casos. Isso quando a gente fala pouquíssimo, aparece no meio do caminho um dos ouvintes vai falar assim, mas o meu caso demorou 80 dias, 90 dias. É possível sim. Quando a gente fala em poucos casos, quando a gente pega o montante do trabalho da Previdência Social, só na nossa região eu estou falando algo em torno de 45 a 50 mil atendimentos mês na minha região. Então se a gente fala em 2 casos, 3 casos que escapa, vai para a mídia, somos passíveis de erro, somos seres humanos. Isso é. Agora, para aquela pessoa que está sendo prejudicada, nós temos que ser o mais célere possível e agilizar a informação para deixá-la contente com a informação. Ela pode não sair satisfeita com a informação, negada ou concedida parcialmente, mas no mínimo com a informação ela tem que sair. E nós temos trabalhado em cima dessas exceções, porque são poucos casos, mas a gente pensa que por trás de um processo não existe só uma pessoa, um segurado, existe uma família dependendo de um benefício para sustentar a família. Então a gente cuida com muito carinho desses casos e essas exceções, na hora que a gente pega o montante, são 50 mil no Brasil, 40 mil, 20 mil, dependendo da época. Esse montante é grande, mas para a Previdência Social, quando você remete ao Brasil, que você tem 2, 3, 4, 5 milhões de atendimento diário, isso aí passa a ser muito pequeno e irrisório. Então nós estamos trabalhando sim arduamente. São várias portas que a gente tem trabalhado, não só a linha de frente, mas temos uma porta de acesso da sociedade, que é a ouvidoria da Previdência Social. Bauru também, mais uma vez, é um orgulho dentro da Previdência Social. Nós somos a 4ª gerência com menor quantidade de reclamações na ouvidoria. E mesmo assim, nós tivemos um tempo que nós fizemos questão de não dar a resposta para aqueles casos, porque a gente estava com foco no processo, pensando na sociedade. Eu não teria tempo hábil para responder aquilo para as pessoas, mas eu tinha que dar saída e vazão para aqueles processos. Então, o foco principal nosso era dar vazão, a pessoa automaticamente iria receber a informação na casa dele. Nesse processo de dar vazão no processo, a pessoa esquecia da reclamação. Eu só deixei para depois dar baixa no sistema. E nós chegamos a ser, por 3 meses consecutivos, praticamente, a gerência que mais respondeu a demanda da ouvidoria. Então ali era o momento da gente responder. Primeiro, nós temos que atender o cidadão. Eu não tenho que ficar prestando contas apenas sem responder para o cidadão. Eu tenho que dar a resposta para ele. E a resposta mais gostosa que tem, doutor Cardia, é quando a gente fica sabendo que a pessoa recebeu a carta na casa dele e está lá o benefício concedido. Ô, senhor José, eu não sabia que estava a caminho. Eu falei que eu não estava monitorando. O colega da agência tal também não estava monitorando. O principal processo de monitoramento nosso é o processo. Pega o processo e não deixa ele passar de 30 dias, 45, 75. São 3 medidores que a gente faz. Mas hoje estamos todos concentrados em tentar resolver todos os casos no dia do atendimento. Essa concentração nossa, atender e resolver todos os casos no primeiro dia de atendimento. Muitos casos escapam, aí mais para frente, a cada 2 dias sai mais um pouco, 10 dias, poucos acima de 30 dias, menos ainda acima de 45 e raríssimos acima de 75 dias. Vamos aproveitar esses minutos finais aqui, Josué, aproveitar a sua presença aqui, certo? E até para colocar para o telespectador algumas questões que talvez suscitem dúvidas. Rapidamente, ainda existem as aposentadorias especiais, a questão da insalubridade, da periculosidade? Sem dúvida nenhuma. Existe, ela é considerada dentro do INSS de 2 formas.
Aquele trabalhador que sempre trabalhou em atividade insalubre, ele vai se aposentar exatamente com uma aposentadoria especial. Esse vai ser o aposentado que vai receber um benefício de aposentadoria especial e tem um código que é o B46. E existem aqueles trabalhadores que passaram em atividade comum e passaram para atividade especial, ou começaram com atividade especial e passaram para atividade comum. Esse caso vai ser convertido o tempo de especial em atividade comum e ele se aposenta no chamado benefício B42, benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Esse caso ele não leva aposentadoria especial, mas o tempo especial é considerado e é transformado em tempo comum e ele acaba levando o tempo de especial em tempo comum. Outra dúvida que é comum, tempo de serviço e tempo de contribuição. Ainda existe alguma influência do tempo de serviço num benefício que é concedido hoje, Josué? Que é o chamado, acho que é o pedágio, né? Vamos separar, aí são duas questões sendo abordadas. Primeiro são espécie de benefício. Existia no passado o benefício de aposentadoria por tempo de serviço. Sim. Aquela época a pessoa comprovava que trabalhava, em tese, em alguns casos, não precisava contribuir. De um determinado momento para cá não existe mais esses benefícios. Hoje é benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, a pessoa hoje, se ele reconhecer um tempo trabalhado lá atrás, a Previdência só vai reconhecer para ele se ele comprovar a contribuição. Se for como autônomo, ele tem que contribuir para levar esse tempo. Se for de tempo de empregado, não é problema dele. A Previdência Social vai ter que cobrar do empresário, vai ter que correr atrás desse prejuízo. Mas hoje é considerado tempo de contribuição. Então, somente quem contribuiu. Só quem contribuiu. Certo. E ainda tem a questão do trabalhador rural. Ainda existe a famosa aposentadoria do trabalhador rural, Fundo Rural, lá do tempo do Fundo Rural. Como que funciona isso hoje? Existem os aposentados rurais, mas a partir de agora eles entram no mesmo benefício da Previdência Social, por tempo de contribuição e por idade. É considerado tempo de rural, alguns casos como segurado especial, que é de economia familiar, e ele passa a ser contributivo em alguns momentos. E o rural, hoje, todos eles estão sendo pagos pela Previdência Social. Quando a própria sociedade questiona com relação aos rurais, não precisa se preocupar, é a Previdência Social que tem que bancar essa aposentadoria. Ela pode não ser superavitária, ser deficitária, não compete a nós, servidores do INSS, questionar ou discutir esse tema, se é superavitário ou deficitário. Mas o trabalhador rural tem seus direitos sim reconhecidos, pode procurar uma agência da Previdência Social, telefone 135, sem problema nenhum. Quem não estiver contribuindo, procura informação numa agência mais próxima ou liga no telefone 135 que receberá todas as informações. Esses dias nós estávamos conversando até eu, Dr. Cardia, sobre o pecúlio. O pecúlio acabou, né, Josué? Não tem mais. Pecúlio acabou. Ele não existe mais. Ainda existe alguns requisitos de alguns aposentados bem idosos que eram aposentados antes da época que saiu o fim do pecúlio, que ainda tem direito. Mas na nossa região, se eu falar a você que nós temos aí um caso ou 2 por dia, quando raramente seria muito. Muito, não tem, são raríssimos casos, mas o benefício para o trabalhador de hoje não existe mais. Eu até abordei o Dr. Cardia sobre esse assunto, não sei se ele está lembrado, né? Porque se a pessoa volta a trabalhar, né, Dr. Cardia, e volta a contribuir, certo? Para onde vai essa contribuição? Não teria que restituir para a pessoa? O ideal seria e o justo que houvesse uma contrapartida, né, em relação àquilo. Essa talvez é a dúvida, a questão da desaposentação. Eu não vou usar essa contribuição para me aposentar novamente, vamos dizer, num novo benefício melhor do que o anterior. Essa contribuição teria que ser devolvida. Parece-me que o Supremo tem um raciocínio nessa linha, também nessa linha, além de outros, né? Então tá ótimo, olha, nosso tempo esgotou e quando fala de previdência não tem como, né, Josué? É um assunto que interessa a todos nós, né, certo? Até para as pessoas que já estão aposentadas interessa, porque entra a questão de revisão de benefício, entra uma série de fatores. Mas o Josué está sempre aqui conosco na TV Prevê, o Josué é um gerente sempre solícito, sempre interessado em deixar o telespectador bem informado, né? E a gente espera contar com você aqui em outras oportunidades, viu, Josué?
Eu acho que até o final do mês eu devo estar retornando aqui. Porque você vai para Brasília? Não, vai ter uma informação. Estou aguardando uma informação aí que, dependendo como for, talvez até o final do mês eu venha fazer essa divulgação. Na hora que eu tiver as informações mais precisas, eu venho prestar conta aqui para a sociedade, não tenha dúvida nenhuma. Estarei à disposição, sim. Além disso, também no final do mês, aí, não vai se aposentar não, né? Não vou. No final do mês terá uma atividade cuja semana passada teve aqui o Celso Pegoraro, sim, que é um bauruense, esteve aqui à frente da Receita Federal, e hoje ele está como chefe do gabinete do ministro da Previdência Social. Sim. Está articulando um evento aqui no final do mês. Para nós foi uma grata surpresa saber que ele estava lá no gabinete. Eu não sabia, para mim foi uma surpresa. E está trabalhando com essa discussão com a sociedade, e que bom que está trazendo para Bauru. Então nós devemos estar colaborando com todo esse processo, e já me manifestei para o Dr. Celso que a gente está à disposição para colocar a nossa equipe daqui à disposição do Ministério para a gente fazer essa interlocução. Com certeza será um grande sucesso aqui na nossa região. Você vê um tema que foi discutido a semana passada, e a semana nós estamos com outras coisas, temas completamente diferentes do que foi debatido semana passada. São focos diferentes, mas Bauru está de parabéns, eu acho que a gente está num bom caminho aqui na região. Tá ótimo, então, muito obrigado a você, Josué, por essa entrevista, né? E obrigado também ao Dr. Cardia por ter me acompanhado aqui mais uma vez. E eu peço a você, telespectador da TV Prevê, que continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.